Queridos filhos e filhas, é para isso que Deus nos trouxe aqui. Nós só seremos felizes, nós só seremos realizados na nossa vida, na nossa vocação, na nossa família, se nós escolhermos todos os dias e todos os instantes o que Nossa Senhora escolheu. Porque ela pode dizer perfeitamente dos céus que na sua vida, enquanto esteve na terra, o seu projeto de vida não foi outro a não ser fazer em tudo a vontade de Deus. E aqui está o segredo, se nós quisermos viver uma vida abençoada. Não há fórmula mágica, não há metodologia que possa nos conduzir à felicidade fora da vontade de Deus. Infelizmente, o mundo em que vivemos, infelizmente, os tempos que estamos enfrentando, tem nos ensinado o contrário. Tem nos ensinado que fazer a nossa vontade é um direito, e que nós só seremos livres se nós fizermos o que quisermos, do jeito que quisermos, porque isso vai fazer com que nós sejamos felizes. Mas esta é uma grande mentira que o mundo de hoje tem pregado e que muitos estão acreditando, porque fazer o que você quer não te faz livre, te faz escravo de você mesmo. Porque quando você faz o que você quer, do jeito que você quer, quando você quer, para quem você quer, você não está sendo livre, você está sendo escravo de si mesmo. E é por isso que tantas pessoas estão vivendo uma vida vazia de sentido. Nunca se falou tanto de sentido de vida como nos dias em que nós estamos vivendo. Nunca as pessoas buscaram tanto sentido. Elas querem o sentido da vida, elas querem o sentido da vida, elas querem viver, elas querem ser realizadas, elas querem encontrar justamente a razão para a qual elas estão aqui neste mundo, estão vivas. Só que essas pessoas todas, e eu espero que você não esteja nesse grupo, porque se está, não deve estar mais a partir de hoje. Que você não seja alguém que saia daqui sem saber qual é o sentido da vida. E a solenidade que nós estamos celebrando hoje com toda a igreja nos aponta o verdadeiro sentido da vida. Nós aprendemos com a Virgem Maria, quando por meio de uma única palavra ela nos mostrou o que nós precisamos fazer para sermos felizes. Para sermos felizes, nós precisamos, como ela, escolher em tudo fazer a vontade de Deus. Só isso nos fará felizes, só isso nos fará livres, só isso nos fará pessoas realizadas, fazer em tudo a vontade de Deus. E o verdadeiro sentido da vida não consiste em fazer as coisas, mas em ser alguém que, tomando consciência da sua natureza, que tomando consciência da sua essência e principalmente da sua meta, não vive ao calor dos modismos, mas vive na direção daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus pediu, daquilo que Deus ordenou. E é isto que a Virgem Maria nos ensina. O sentido da vida consiste em não viver para mim, mas viver para os outros. Por isso que ela é modelo de cristã. Por quê? Porque ela nos ensina que só vai ser feliz quem, assim como ela, for capaz de servir. As pessoas estão cada vez mais tristes e vazias. Por quê? Porque elas fizeram do seu umbigo o centro do mundo. Está todo mundo preocupado com o seu problema, está todo mundo preocupado com a sua casa, está todo mundo preocupado com as suas coisas. E Nossa Senhora está nos mostrando totalmente o avesso disso. Desde o momento que ela entendeu que ela não seria a protagonista
das suas escolhas, mas que ela seria, sinceramente, por meio da graça de Deus, um instrumento, ou seja, ela jamais seria, ou ela jamais quis ocupar o lugar do seu filho. Por isso que toda a espiritualidade mariana, ela é por excelência cristocêntrica. Toda a vida de Nossa Senhora apontou para o Cristo. A oração do Santo Terço que nós falamos hoje de manhã, muitas pessoas dizem ser uma oração mariana. Não, é uma devoção mariana, mas é uma oração toda cristocêntrica, porque nos 20 mistérios do Santo Terço, nós não estamos em nenhum momento tratando daquilo que Nossa Senhora foi. Nós estamos tratando daquilo que Deus deu a ela, para que ela pudesse colaborar no grande projeto da nossa salvação, que era trazer Jesus à terra. Se você pegar os mistérios todos do terço, se você pegar os 20 mistérios, incluindo os luminosos que São João Paulo II nos pediu para rezar, todos são bíblicos e todos apontam para Deus. Primeiro mistério, nós contemplamos Eu acho que eu estou pregando para católico, não é? Você não reza o terço, não? Primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação que nós estamos celebrando hoje. Veja a anunciação do Senhor. No segundo mistério nós contemplamos a ida de Nossa Senhora à casa de Isabel. E ela vai à casa de Isabel para se mostrar para Santa Isabel. Oi, eu sou a mãe do Salvador? Não. Ela vai para quê? Para servir, para levar à casa de Isabel a salvação. Porque Isabel estava verdadeiramente triste, envergonhada. Imagina uma senhora de mais de 60 anos, sexagenária, grávida. Se hoje as pessoas cuidam da vida dos outros, imagina naquela época uma senhora com mais de 60 anos aparecer grávida. Como vocês acham que estava Santa Isabel? Como vocês acham que estava Zacarias, que por não ter acreditado na palavra de Deus, perdeu a voz? Ele não podia nem defender a mulher, porque ele estava mudo. Imagina como não estava a casa de Santa Isabel. Mas veja o que aconteceu, quando aquela que resolveu aceitar o projeto de Deus, entendendo o que é verdadeiramente servir, deixa apressadamente a sua casa, o seu projeto, porque desde o momento em que ela disse ao anjo, fiat voluntas tua, faça-se em mim segundo a vossa palavra, a vossa vontade, Nossa Senhora enterra ali os seus projetos, para viver somente para os projetos de Deus. E nós vamos ver isso em toda a vida de Nossa Senhora. Geralmente quando a mãe descobre que está grávida, o que ela vai fazer? Alguém aqui já ficou grávida? Vai cuidar do enxoval, vai procurar arrumar o quarto, arrumar as roupinhas, vai procurar fazer o chau da revelação, sei lá como que chama isso. Nossa Senhora teve tempo de fazer isso? Quando ela descobriu que estava grávida, o que ela foi fazer? Ela foi servir. Deixou de curtir, entre aspas, o momento que poderia ser só dela e foi levar Jesus para a casa de sua prima. Foi, mais uma vez, servir para mostrar para mim e para você que quando nós nos preocupamos demais com a gente e esquecemos que no serviço está a essência do que nós somos, nós vamos ter motivo para nos preocupar. Por que Nossa Senhora não se preocupou? Por que a vida de Nossa Senhora, mesmo sendo marcada pela dor e pelo sofrimento, nunca foi uma vida sem paz? Porque ela sabia em quem ela tinha posto a sua confiança e ela sabia que escolhendo a melhor parte, aquela que não vai ser tirada, que é fazer a vontade de Deus, Deus jamais iria deixar faltar na vida dela nada, porque é assim que Deus trata quem escolhe na sua vida fazer a vontade dEle. E você sabe disso porque é o que nós rezamos no Salmo 22. O Senhor é o meu e nada, mas nada me faltará se o Senhor for o meu. Nossa Senhora tinha essa certeza. Quando o anjo disse para ela, olha, não tenhas medo. Quem aqui já teve medo, levanta a mão para o padre ver. Quem não levantou é mentiroso ou está dormindo, né? Quem aqui já teve medo na vida, levanta a mão para o padre ver. Todos nós.
Quem aqui diante do projeto de Deus para a sua vida teve medo? Meu Deus do céu! Porque esta é a resposta que a nossa humanidade dá diante da grandeza de Deus. Quando Deus nos pede alguma coisa, a primeira realidade que nós experimentamos não é o desejo de ir, é o medo. Mas porque Deus escolheu a mim, logo eu sou pecador, eu sou miserável. Graças a Deus a senhora não tinha pecado, mas o temor que ela teve diante da proposta de Deus era saber que aquilo era muito grande, e ela sabia do seu tamanho. Mas quando o anjo a convenceu de que o que iria acontecer dentro dela ia ser obra do Espírito Santo, poder de Deus, porque para Deus, só os que estão acordados, porque para Deus, ela não teve medo. Ela disse: pode vir. Pode vir, porque não sou eu, é Ele que faz em mim. Faça-se em mim, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. E a partir daquele momento, ela ficou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, diz a tradução, a envolveu com a sua sombra. Gente, o que é o Espírito Santo envolver alguém com a sombra? Você já passou pela necessidade da sombra? Você já saiu num dia de sol meu Deus, eu quero só uma sombra. A sombra dá o que pra gente? Cobertura, proteção, tranquilidade, descanso. O Espírito envolveu Nossa Senhora de um poder sobrenatural. E este poder sobrenatural a fez sair de si, ir apressadamente visitar a sua prima. Imaginem vocês, na Santa Missa, daqui a pouco, no momento da consagração, o padre vai fazer este movimento aqui. E diz a liturgia da igreja, como é lindo ser católico, que o padre precisa estender a mão sobre as oblatas. Porque quando eu estendo as minhas mãos sobre o pão e o vinho, a sombra da minha mão, que é ungida, tocando as espécies do pão e do vinho, elas representam este mesmo mistério que aconteceu com a Virgem Maria, a sombra do Altíssimo que fez com que o seu ventre fecundasse e pudesse trazer Jesus ao mundo. É a mesma coisa que acontece na Santa Missa, quando o sacerdote estende as mãos. A sombra da mão do sacerdote sobre o pão e o vinho realiza de novo este grande mistério. Aplaude a tua igreja. Não é qualquer coisa não. Veja, a força do Espírito, a sombra do Espírito tomou Nossa Senhora. Ela ficou cheia do Espírito Santo e ela vai até a casa de Isabel. Imaginem vocês, se as nossas mãos sacerdotais, nós que somos limitados, é capaz de realizar este grande mistério de amor. Imagina o que não foi a chegada de Nossa Senhora na casa de Isabel. Gente, a palavra não disse que Nossa Senhora precisou fazer muita coisa. A palavra disse que bastou a saudação de Nossa Senhora chegar aos ouvidos de Santa Isabel, e a atmosfera daquele lugar foi toda transformada. Veja, Nossa Senhora não precisou fazer muita coisa, bastou ela chegar e dizer só a sua palavra, só a sua saudação. E ela deve ter chamado Bebel, que era prima, íntima. Isabel, Bebel. Bastou ela dizer uma única palavra, e a casa de Isabel, que estava entristecida, envergonhada, porque há muito tempo se esperava o cumprimento da promessa, aquele lugar se encheu da presença do Espírito Santo. Isabel ficou cheia. João Batista, o maior de todos os profetas, pulou de alegria, porque o tempo da espera de Israel acabou naquele momento. Já não chores mais, a viúva não espere mais, o aleijado não precisa
precisa esperar mais, porque agora a salvação nos veio visitar. O Emanuel está no meio de nós, e a grande prova disso é que Isabel não fica mais parada, cheia de alegria. Ela vai segurar Nossa Senhora, vai erguer os braços e vai junto com a Virgem Maria entoar um dos cânticos mais lindos: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me possa visitar. Eu não sei se você não entendeu, porque já era para você ter aplaudido e dado um glória a Deus, mas eu acho que você está cochilando, não é, nesse horário. Eu não sei se você entendeu, mas é isso que Nossa Senhora quer fazer na sua casa. É isso que a mãe de Jesus quer fazer nessa tarde, na sua família. Quer manter a sua família em pé? Leve Nossa Senhora para a sua casa. A sua casa está triste, está faltando a alegria, está faltando a fé, está faltando a unção. Leve Nossa Senhora para a sua casa, porque a mesma graça que ela fez na casa de Isabel e de Zacarias, ela pode fazer na sua, porque aonde ela entra, tudo se transforma. E quando ela chegou junto com ela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As nossas famílias não precisam de condições financeiras boas, elas não precisam de moradias melhores, elas não precisam de grandes oportunidades. As nossas famílias precisam, e aqui eu faço eco a profecia deste santo homem que fundou este lugar, chamado Monsenhor Jonas Abib. As nossas famílias precisam do batismo no Espírito Santo. É disso que sua casa precisa. Ai, padre, minha casa, meu marido está passando por problema. Você é cantora, você é levita. Chega na sua casa e põe as mãos sobre ele e peça o batismo no Espírito Santo. O seu filho está usando droga, o seu marido está te traindo. Não fica choramingando não, porque pamonha não vai levar ninguém para o céu não. Chega na sua casa e impõe as suas mãos sobre o seu filho e peça sobre ele o batismo. Peça para essa pessoa que está do seu lado, se ele está morto, peça já o batismo do Espírito Santo para ele, para que ele reaja. Porque com essa coragem você não vai espantar nem barata, quanto menos o capeta. Batismo no Espírito Santo. Mas como vão dar se não tem? E a Canção Nova precisa ser esta casa do batismo no Espírito Santo. Ninguém pode pisar nesse lugar e voltar para casa sem conhecer o Espírito Santo. Porque nós, quando chegamos aqui, quando vínhamos aqui, eu posso testemunhar, porque vim aqui novinho, com 14 anos, hoje eu tenho 37. A grande lembrança que eu levei da Canção Nova não foi a sacola cheia de lembrancinhas, porque dinheiro não tinha para comprar. Era a conta certinha quando vinha para a Canção Nova. Ou almoçava, ou comprava alguma coisa. Então a gente escolhia, juntava lá, comprava um marmitão, um pão de queijo, repartia em 4. Um comprava o livro, lia, depois emprestava para os outros. Mas ninguém que pisava neste lugar voltava para casa do mesmo jeito, porque aqui é a casa de Maria, e aonde Maria está, está o Espírito Santo. Todo mundo saía daqui orando em línguas, profetizando, pregando, voltava para casa cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Ninguém pode pisar aqui e voltar do mesmo jeito. Qual a lembrança que você trouxe da Canção Nova? Eu trouxe essa lembrança: batismo no Espírito Santo. Eu não sei o que é isso, eu também não sei. Então se ajoelhe e vamos pedir. E a gente pede, o fogo desce e a graça acontece. Bom, a decisão é sua, a decisão é minha. Ai, padre, mas o senhor está muito carismático, tem que ser mais católico.
O dia que alguém desassociar carisma de católico, não entende o que é ser igreja. Porque o que nos faz ser católicos é sermos movidos pelos carismas. E quem não descobriu isso ainda, está morrendo na sua fé. Batismo no Espírito Santo não é magia. O batismo no Espírito Santo é uma graça que Deus nos dá para nos fazer santos. E a oração em línguas, ela precisa ser diária. Ore, 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 ore. Ore, padre, mas eu ainda não recebi o batismo. Então aproveite, você está na casa do batismo do Espírito Santo. Vai lá no túmulo do Monsenhor e fala: Monsenhor, me ajuda a rezar em língua. Você vai ver se você vai sair de lá, xalabalabalabala, vai sair de lá pregando fogo. Porque para que a graça aconteça, é preciso 3 coisas. É preciso acreditar, é preciso pedir, e é preciso estar aberto. Eu não sei o que você veio buscar nessa missa. Eu sei que tem gente do Kairos, e eu sei que tem consagrado da Canção Nova aqui. Que vocês possam fazer o que o Padre Jonas fazia. Não deixe para depois. Se alguém te pedir oração, impõe a mão na hora e peça o batismo no Espírito Santo.